convidar o Frei Mateus Alves Palinski, que nós vamos receber com um aplauso. Obrigado. Me empresta aquele... Esse aqui. Bom dia. Deixa eu ajeitar aqui. Eu convido vocês a pegarem este flyer. Nós temos aqui uma oração a São José. Nós podemos começar com esta oração. Virando a página aqui, no finalzinho, tem uma oração proposta pelo Papa Francisco. Se for possível, nós podemos ficar em pé por alguns instantes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São José, Pai na ternura, ensinai-nos a aceitar que somos amados, precisamente naquilo que é mais débil em nós. Concedei que não coloquemos qualquer obstáculo entre a nossa pobreza e a grandeza do amor de Deus. Suscitai em nós o desejo de nos aproximarmos da reconciliação para que possamos ser perdoados e que nos tornemos capazes de amar com ternura os nossos irmãos e irmãs na pobreza. Estai próximo daqueles que erraram e que pagaram um preço por isso. Ajudai-os a encontrar, juntamente com a justiça, a ternura para recomeçar. Ensinai-lhes que a primeira maneira de recomeçar é pedir sinceramente perdão para sentir a carícia do Pai. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. Pode passar o slide? Bom, primeiramente eu quero trazer um pouco da intenção desta conferência, mas também deste texto, que é despertar a importância de se recorrer a São José como pai. Eu sei que esses grandes mestres aqui já falaram bastante sobre a paternidade de São José, mas eu quero explorar alguns elementos. Podem parecer novidade para alguns, para outros nem tanto, mas eu vejo que é algo que ainda não está bem assimilado. Por mais que nós tenhamos há um bom tempo insistido em recorrer a São José como pai, nós ainda rezamos muitas orações se referindo a São José como pai adotivo, pai putativo, pai nutrício. Depois eu vou trazer aqui algumas observações sobre esses adjetivos. Então, essa é a nossa intenção. E sendo São José um pai é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que sustenta, mas também no pai nós podemos encontrar uma referência, um modelo no qual nós podemos seguir. Vamos adiante? O nosso caráter é um pouco mais devocional, mas eu quero que vocês não entendam aqui o devocional, Padre Mauro, num sentido negativo da palavra. Porque eu sei que o nosso grande risco é dizer que uma coisa devocional se remete a algum devocionismo ou a um pietismo. Claro, isso está muito presente hoje em dia. Eu não coloquei isso no texto, mas eu quero dizer para vocês que quando eu falo de devoção a São José, eu quero me referir ao termo até que São Francisco de Sales traz, que é realmente o verdadeiro sentido da devoção, nos aprofundar no amor a Deus. No final, nós vamos até colocar aqui que tudo isso é para que o nosso amor a Deus aumente no final. Então é mais do que, não se compara a nenhum devocionismo, a um pietismo, recorrer a São José como pai e falar dessa devoção. Não ontem, antes de ontem, o Padre Guido nos recordou, até mesmo das nossas constituições, que a nossa missão é difundir a teologia e a espiritualidade de São José. Muitas vezes nós colocamos essas coisas como opostos, mas a teologia não se separa da espiritualidade, assim como a espiritualidade não está desligada da teologia. Então quero deixar claro isso logo no início, para que nós não façamos confusão quando eu trazer aqui alguns aspectos mais devocionais. Não é também a minha intenção esgotar o assunto,
que vocês viram que é um tema muito complexo. Eu poderia ter trazido diversos autores, citações, mas eu quis me ater mais na Patris Corde, nas catequeses do Papa Francisco, que são escritos mais atuais e ainda nós estamos nos familiarizando. Peço perdão a São João Paulo II, porque eu não cito a Redentores Custos aqui no meu texto, mas nós sabemos que é um documento base também para pensar na paternidade de São José. E depois, eu sugiro aqui reflexões durante o meu texto, para que motive a nós que estamos aqui a nos aprofundar na josefologia, que é o estudo de São José, e nós vemos que, embora esteja crescendo bastante, ainda precisa ser mais difundido entre nós. Eu dizia ontem para o Padre Vitor que se a nossa palestra assim fosse uma seguida da outra, daria certinho. Porque, não sei se vocês recordam, quando ele trouxe os aspectos psicológicos de São José, ele dizia que São José foi alguém que se percebeu amado por Deus. E é bonito nós olharmos para São José e perceber isso. Só que muitas vezes nós não nos percebemos amados. E é o que acontece? Que a nossa reflexão fica só no campo da reflexão e não se transforma em vivência pessoal e profunda em nós. Eu tenho uma tese de que não basta estudar teologia, mas é preciso fazer a teologia. Quando eu estudava filosofia, eu também trazia essas provocações, porque enquanto nós não fazemos realmente a teologia de São José, fica difícil assimilar todos esses conceitos que nós colocamos aqui, e aí a gente vem num congresso, passa aqui a semana inteira, continua depois repetindo os mesmos conceitos que nós já estávamos acostumados a repetir. É como se aquilo não fosse assimilado realmente em nós. Então eu convido a nós nos percebermos também amados, como São José se percebeu amado por Deus. E aí as perguntas que eu faço quando eu pensei em escrever esse texto, eu agradeço ao Padre Mauro pelo convite. Eu não esperava falar tão cedo assim num congresso, né? Mas eu agradeço. E são perguntas que eu já trazia pessoalmente e que eu externalizo agora com vocês. A primeira delas é: por que não tomar o exemplo de São José? Nós temos diversos exemplos no mundo atual e nós sabemos que mesmo assim carece de referências. Ontem o professor Humberto enfatizou a nós olharmos para São José como uma pessoa de bem. E nós precisamos aprender com as pessoas de bem. São José é uma dessas pessoas que nós temos muito a aprender e muito a explorar. E depois, diante de tantas inseguranças, nós sabemos que é próprio da paternidade trazer essa segurança para o filho. Ontem o Padre Vitor falava um pouco disso. Por que não recorrer à paternidade de São José? Então são duas perguntas que eu trago e deixo aberto também para que até o final, pelo menos, nós consigamos responder alguma coisa. Vamos adiante? O cuidado de São José para com Nossa Senhora, particularmente falando, é uma coisa que nos impressiona. Eu não sei vocês, mas enquanto nós vimos todas essas conferências, cada um aqui foi trazendo um aspecto do cuidado que São José teve para com Nossa Senhora e também para com Jesus. E eu quero que, justamente no início, nós tenhamos essa atitude de impressionar-se com o cuidado de São José, para que esse espanto inicial, digamos assim, e aqui os padres que falaram antes já prepararam todo esse terreno, para que diante desse espanto, diante dessa impressão que nós temos, nós possamos também nos sentir impulsionados a imitar as atitudes de São José. O seu amor terno e humilde foi justamente que contribuiu para que ele pudesse contribuir de uma maneira eficaz na obra da redenção. E aí eu não vou falar tanto sobre isso, porque eu acredito que isso já está bem claro para todos nós. Podemos seguir? Para tanto, a proposta que eu faço é nós nos colocarmos também nos braços de São José
e nos permitisse ser envolvido pela sua ternura. Eu não quero ser romancista aqui, tá falando isso, mas eu digo uma atitude interior, né? De nós também nos colocarmos nos braços de São José e aprender com a ternura dele. Muitas vezes, quando nós trazemos alguns aspectos na teologia, nós corremos o risco de deixar eles muito... Nós entendemos, às vezes, o teológico, o espiritual, como se fosse algo distante de nós. Mas é algo que se faz dentro de nós, é um processo interior. Aqui eu trago algumas descrições do ícone no texto. É claro que vocês podem aprofundar melhor nesse flyer que vocês têm. Mas a intenção é essa. Assim como o menino Jesus se encontra com o seu rosto encostado no rosto de São José, que nós também possamos fazer essa experiência de nos colocar com o rosto encostado dele e aprender dele. Eu sei que é muito mais fácil para alguns imaginar a mãe, o que é mais comum quando nós somos crianças, se imaginar no colo da mãe do que no colo do pai. Mas, como uma atitude interior, eu digo isso em linguagem analógica, né? Uma analogia, uma comparação, para que nós nos colocamos nos braços de São José. E aí, para falar, antes de tudo, da paternidade de São José com relação a nós, é importante lembrar alguns pontos da sua experiência com Jesus. A experiência de Jesus e José. E aqui eu entro nesses conceitos que existem sobre as características que nós nos referimos ou estamos acostumados a escutar quando se fala da paternidade de São José. Eu cito aqui 4 que são os principais. Eu tirei de um livro de um padre, eu acho que ele é francês, Tournier Dominique. Ele traz aqui quatro títulos. O primeiro deles é pai adotivo, depois pai legal, pai nutrício e pai putativo. Eu vou ler o que eu escrevi aqui, que fica um pouco mais fácil para entender essas definições. Algumas podem ser aceitáveis, mas elas não são suficientes para expressar a paternidade de São José. A primeira delas é pai adotivo. Ele diz que há 2 incoerências nessa objeção, e eu concordo com isso. Que a primeira é que São José, enquanto criatura, de certo modo ele estava diante do Criador. Não há como uma criatura adotar o Criador. É mais comum pensar no Criador que toma a criatura para si. Então essa é a primeira observação que ele traz. E a segunda é que, neste âmbito, adotar significa acolher uma pessoa estrangeira na própria família. E nós sabemos que São José não era nenhum estrangeiro na vida de Jesus. Tanto é que na Josefologia nós aprendemos que a linhagem de Jesus veio de Davi, e uma dessas justificativas é por conta de São José. Então, São José não é um estrangeiro na vida de Jesus. Depois, ele diz assim: ambos, diante do mistério que Deus lhes ofereceu, se refere também a Maria, tiveram pleno consentimento a assumirem a sua missão, de modo que jamais José tivera que adotar Jesus. Pelo contrário, seria Jesus quem o adota. Se nós fôssemos para usar esse termo, nós poderíamos até dizer assim, que São José é o pai adotado, porque foi ele quem foi escolhido. Nós vimos que Deus fez o chamado a São José primeiro. Não foi São José quem disse assim: eu vou tomar o menino para mim. Porque os planos de São José, nós sabemos que é muito possível que fossem outros. Mas quando Deus propõe este plano para São José, é Deus quem o adota. Então, que nós excluamos do nosso vocabulário pai adotivo. São José é pai de Jesus. Depois, outro termo é dizer que ele é um pai legal. É um termo correto, justamente São José é um pai legal. Contudo, para que não seja muito jurídico, se faz necessário levar em conta que José também é o pai messiânico de Jesus, filho de Davi. Então, além de ser um pai legal, ele é o pai messiânico. Jesus é tido como filho de Davi, São José
é da linhagem de Davi. Depois, ele traz a ideia aqui também de pai nutrício. Ele diz que o risco de nós usarmos esse termo é pensar somente no sentido físico, que São José foi aquele quem alimentou Jesus, que São José foi aquele quem cuidou de Jesus, mas como se ele fosse alguém, uma pessoa separada de certo modo. É como se fosse assim: Deus colocou esse menino aqui, agora o que eu posso fazer? Vou cuidar dele. Como se São José estivesse separado de Jesus, quando na verdade essa paternidade foi uma paternidade que São José viveu em profunda união com Jesus. Então o risco de nós usarmos como pai nutrício é reduzir somente a esse cuidado físico e não tanto espiritual, que também é importante. Depois, pai putativo. Particularmente eu acho horrível essa palavra, putativo, mas é um título que foi baseado no Evangelho de Lucas 3, 23, que traz uma certa expressão negativa, que acaba excluindo a possibilidade de uma paternidade natural, como se a família de Jesus fosse alguma espécie de farsa ou um lugar temporário, enquanto se manteve escondido o mistério da encarnação. Isso o padre traz, à vista do demônio e da sociedade. É como se fosse assim: Deus se encarna, eu vou esconder Jesus aqui, na casa de São José, Nossa Senhora, passado 30 anos, ele está pronto para exercer a sua missão. É como se ele só estivesse ali e São José fosse, de certa maneira, indiferente ao cuidado de Jesus, quando na verdade não foi assim, né? Então são 4 referências que eu trago. Depois, nos evangelhos, o Evangelho de Lucas vai trazer que São José Jesus é referido como o filho de José, e no Evangelho de Mateus nós vemos São José como o filho do carpinteiro. Eu trago aqui mais uma citação deste padre, e ele diz assim, que não somente José devia ser pai, como devia absolutamente. É como se eu dissesse, tinha que ser assim mesmo e ponto final, né? Então, não somente José devia ser pai, como devia absolutamente. Eu gostei dessa afirmação porque é como se eu dissesse, foi assim e ponto final. E ontem nós falamos muito sobre acolher a história, acolher os fatos como eles são. E é um fato histórico. Deus quis se encarnar e tomar São José como um pai. Podemos seguir? E aqui eu encontrei uma frase assim que eu achei fantástica, de São João Damasceno. Eu tenho uma certa devoção a São João Damasceno porque eu faço aniversário no dia de São João Damasceno, dia 4 de dezembro. Ele é um santo lá do século VIII. Mas olha, padres, já no século VIII, o que ele falou sobre São José? Padres e leigos também, demais pessoas que estão aqui presentes, para cumprir devidamente essa missão, Deus deu a São José para com Jesus o amor, a vigilância e a autoridade de um pai. Ele lhe deu, primeiro, a afeição de um pai, a fim de que guardasse Jesus com grande ternura. Eu quero que no final nós fiquemos com esta palavra, a palavra ternura. Deu-lhe a solicitude de um pai, a fim de que o cercasse com todos os cuidados possíveis. Ele lhe deu, enfim, a autoridade de um pai, a fim de que tivesse a certeza de ser obedecido em tudo o que ele ordenasse à pessoa do Salvador. Isso nós encontramos no Evangelho quando se refere à infância de Jesus, quando diz que Jesus era-lhes submisso. Tanto submisso a Nossa Senhora, quanto submisso a São José. Podemos seguir? Eu gostaria de trazer também que a presença de São José é algo quase que desapercebido. Nós falamos sobre isso ontem, mas que o fato de São José passar quase que desapercebido ou de uma maneira mais escondida, né? O Carlos perguntava por que ele não aparece tanto nos evangelhos. É importante nós
não esquecermos, isso é uma coisa que eu vou lembrar só a vocês, eu sei que todos vocês aqui sabem, o fato de São José não aparecer tanto não diminui o protagonismo dele na história da salvação. O fato de São José não aparecer não diminui a pessoa quem ele é. Em nada diminui a sua dignidade. E nós poderíamos dizer que a dignidade dele é grande somente pelo fato dele ter contribuído, do nome dele ter, ainda se o nome dele fosse citado uma única vez no Evangelho, e nós soubéssemos que São José foi o pai de Jesus, nós já poderíamos dizer que ele foi um grande homem. E eu lembro de uma vez o padre Ian falando sobre São José com a gente, ele dizia assim: tal pai, tal filho. E aqui, daqui a pouco eu vou trazer alguns elementos em Jesus que nós podemos identificar que Jesus também aprendeu dessa paternidade com São José. Então São José tem o seu lugar especial na história da salvação, e eu acho interessante que a citação que o Papa Francisco traz, ele diz assim: todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença diária, da presença discreta e escondida, um intercessor, um apoio e um guia em tempos de dificuldade. Ele lembra-nos de que todos aqueles que aparentemente estão escondidos ou na segunda linha têm um protagonismo inigualável na história da salvação. Eu já vi que só faltam 5 minutos e eu nem cheguei na metade. Então, continuando, nós vamos seguir. Eu trago aqui alguns aspectos sobre quando São José foi declarado padroeiro. Tem um título aqui que eu escrevi no meu texto, da Igreja Universal, mas no meu slide eu corrigi depois do que o padre Bertolini falou, porque é meio perigoso, né? Então, no meu texto aqui, eu apresento um pouco do contexto no qual São José foi declarado patrono da Igreja pelo Papa Pio IX, um pouco das crises que a Igreja enfrentava. Existe uma bula Aeterni Patris que é pouquissimamente conhecida, porque se você vai lá no site, ela só está em italiano ou latim. E aí, com a ajuda do Google Tradutor, eu traduzi algumas partes, eu trago aqui, com um pouco italiano que eu aprendi, eu coloco aqui no texto algumas citações do Papa, que são importantes para entender a realidade daquela época, principalmente pelas crises em que naquele momento a sociedade vivia. E nós já vamos lá para o ponto 4.2, que é aprendendo com o nosso pai espiritual, São José. Diante daquilo que nós estamos vendo, o que nós podemos aprender da paternidade de São José? E eu usei aqui algumas partes das catequeses do Papa Francisco. O Papa Francisco afirmou assim: José, hoje mais do que nunca, neste tempo marcado por uma crise global, com diferentes componentes, pode ser o apoio, o conforto e uma orientação para nós. Só uma pergunta: faltam 5 minutos para meia hora ou 5 minutos para 1 hora? Para meia hora? Ah, então graças a Deus. Então vamos lá. Eu já estava me precipitando aqui. Se quiser fazer a nossa pausa, então já faz. Então eu vou voltar, gente. Eu pensei que já faltava 5 minutos para 1 hora, porque é interessante ver que a sociedade, eu acredito que, como sempre na história, isso, Padre Joãozinho, eu lembro quando o senhor falou para mim que era importante ler o Daniel Hopes, um grande historiador. Eu tive a oportunidade, nesse semestre até, de estudar um pouco melhor sobre o período do Concílio Vaticano I, que é pouco conhecido entre nós. E a sociedade exigia respostas da Igreja. A sociedade exigia posicionamentos da Igreja. Como acontece hoje também. O Papa também já era perseguido naquela época. Já naquela época queriam destituir o Papa de alguma maneira. Então isso, de certa maneira, vai repetindo na história. E o Papa Pio IX, com uma grandeza e firmeza nessa bula, ele escreve que Jesus prometeu que cuidaria da sua Igreja. E olha que interessante isso, porque a promessa de que Jesus cuidaria da Igreja se cumpre também, de certa maneira, com São José. Porque nessa mesma bula, ele convoca o Concílio Vaticano I. E eu não sei se vocês sabem, alguns dias antes de terminar o concílio ainda,
O concílio terminou lá por volta do dia 18 de dezembro de 1870. No dia 8, o Papa declara São José como padroeiro da Igreja Universal, como patrono, como pai da Igreja. Então essa mesma promessa que Jesus fez, que cuidaria da Igreja, ela se concretiza, de certa maneira, em São José. Depois, eu defendo aqui no texto que, na verdade, esta guarda de São José pela Igreja não é uma novidade. Se nós paramos para pensar em São José como guardião do Redentor, e se Jesus Cristo é o corpo, ou melhor, se Jesus Cristo é a Igreja e nós somos o seu corpo, então nós temos São José como patrono da Igreja, não a partir de um pouco mais de 150 anos atrás, mas desde a encarnação. É interessante pensar nisso, porque embora talvez os escritos a respeito de São José sejam maiores atualmente do que naquela época, São José continuou sempre ali com sua presença discreta, cuidando da Igreja. E automaticamente cuidando de nós. Porque se nós somos parte deste corpo, nós também estamos sob os cuidados de São José. Nós vamos agora para o ponto 4.2, Ruth. Então, o que nós podemos aprender com o nosso pai espiritual, como eu me referi aqui no meu texto, São José? Eu trago aqui uma citação da Patris Corde. Depois de Maria, a Mãe de Deus, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como José, o seu esposo. E aí o Papa diz: os meus antecessores aprofundaram a mensagem contida nos poucos dados transmitidos pelos evangelhos para realçar ainda mais o seu papel central na história da salvação. Ou seja, não foi para tomar como uma novidade, mas para realçar aquilo que já existia. O Beato Pio IX declarou o padroeiro da Igreja Católica. O Venerável Pio XII apresentou como padroeiro dos operários, e São João Paulo II como o guardião do Redentor. E aí eu trago aqui alguns pontos das catequeses do Papa. É interessante pensar, porque quando nós olhamos para São José com essa paternidade, Pio IX vivia num contexto de diversas crises. Eu não vou citar aqui os textos da bula, mas eu digo no meu texto que eles parecem ser um pouco fortes assim. Porque Pio IX age com uma atitude de reação, como se a igreja estivesse sendo atacada. E de fato, ele era naquele momento. A reação do Papa Francisco era um pouco diferente. O Papa Francisco tem um pouco mais de ternura. Isso eu vejo que incomoda muitas vezes, porque a sensação que as pessoas têm é que o Papa é como se assim, o Papa fosse agir com uma certa permissividade, quando na verdade a opção do Papa Francisco é pela escuta. Então Pio IX agiu com uma maneira mais de defesa. O Papa Francisco tem uma certa ternura nos seus discursos. E quando ele fala de São José como padroeiro da Igreja, como pai da Igreja, ele também pede para que nós olhemos para a santidade de São José como uma santidade que se dá no cotidiano. Tem até uma citação que eu trago da Gaudete et Exultate, que o Papa Francisco fala de São José, ou melhor, que ainda hoje existem os santos ao pé da porta. Por quê? A nossa tendência é pensar assim: eu pego São José como um modelo, como uma referência, e aí uma crítica que eu faço no texto é a seguinte: e eu quero traduzir isso para a minha vida. É normal, eu pego um conceito e eu quero traduzir isso. E o que acontece na prática? Por um lado, os pais querem os filhos perfeito demais, que é o filho pronto, e aí às vezes o pai acaba amaldiçoando o filho, porque o filho não é exatamente como ele gostaria que fosse. Só que, por outro, o Papa Francisco traz essa visão mais equilibrada do pai que é paciente com o seu filho. E aqui que eu quero trazer o aspecto da ternura.
Vamos passar. Diante do mistério de Deus, na sua humildade, São José assume uma total atenção ao Verbo divino, e aí nós podemos pensar que este mesmo Verbo divino, Jesus, se fez frágil. E nessa fragilidade, São José esteve ali cuidando de Jesus. E nós podemos pensar também em nós. Diante da nossa fragilidade, da nossa humanidade, nós podemos também recorrer a esses cuidados. Tem até uma parte que eu escrevo aqui. Se até mesmo Jesus se deixou ser cuidado por São José, quem dirá nós? Eu gosto do Papa Francisco na Patris Corde porque ele traz uma visão muito humana. E dentro dessa humanidade, ele mostra também a ação de Deus, a santidade de São José e a ternura de Deus que se manifesta em São José. E enquanto eu escrevia, eu lembrava, quando eu era criança, isso eu não citei aqui, é mais um testemunho. Quando eu tinha por volta dos meus 4, 5 anos, meu pai deitava assim no sofá da sala, eu gostava de deitar em cima do meu pai. E ali eu me sentia seguro. Dormia, às vezes eu dormia de propósito, só para que meu pai me pegasse no colo, levasse até a cama e me colocasse lá. E eu pensava na mesma experiência de Jesus com São José. Para que Jesus falasse, Pai, para que Jesus reconhecesse a importância de ter um pai próximo, de ter um pai presente, para que Jesus reconhecesse a importância do abraço de um pai, certamente ele foi abraçado muitas vezes. E aqui o Papa Francisco coloca a parábola do Pai misericordioso, como se São José estivesse ali nas entrelinhas, do Pai que acolhe o Filho. E uma grande novidade na Patris Corde é a revolução da ternura que o Papa vai dizer. Porque a lógica de Deus é uma lógica totalmente diferente da nossa. Enquanto nós acreditamos que determinadas situações nós precisamos castigar, a ternura de Deus é diferente. É um amor que também é um amor que corrige, mas corrige trazendo redenção, trazendo vida. Podemos seguir? Pode ir um pouquinho mais adiante. Já falei da lógica de Deus. Pode deixar aqui. Então eu trago mais uma citação do Papa Francisco que há uma grande ternura na experiência do amor de Deus. E é bom pensar que a primeira pessoa que transmitiu essa realidade a Jesus foi precisamente José. Pois as coisas de Deus vêm sempre até nós através da mediação de experiências humanas. O Papa até vai citar depois que a melhor forma de tocar o que há de frágil em nós é a ternura. E aqui eu entro um pouco mais conclusivamente, mas também deixando aberto. Me permitam ler o último tópico aqui deste ponto 4, que eu escrevi assim. Eu já falei isso, mas eu reafirmo. Se o próprio Jesus se submeteu aos cuidados de São José, quanto mais nós, frágeis e limitados, precisamos também do seu auxílio. Porquanto São José não pode deixar de ser o guardião da igreja, porque a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história e ao mesmo tempo na maternidade da igreja. Reflete a maternidade de Maria. José, continuando a proteger a igreja, continua a proteger o menino e a sua mãe, e também a nós, amando a igreja, continuamos a amar o menino e a sua mãe. Nós podemos recorrer a São José como um pai da igreja, como aquele pai que cuida de nós, mas nós também somos convidados a transmitir este cuidado na nossa vida. É por isso que eu trago São José como modelo de paternidade espiritual. Porque ao mesmo tempo que ele exerce essa paternidade espiritual sobre nós, nós podemos também nos inspirar nas virtudes e exemplos dele, na nossa ação pastoral, na nossa ação paroquial, na nossa vivência religiosa, consagrada, familiar, transmitir essa ternura de Deus que se manifesta em São José. Vamos agora para o último ponto.
Por fim, que nós tenhamos essa certeza que nós não somos órfãos. E por que eu coloco isso? No decorrer da história nós vemos o quanto São José foi fundamental na vida dos santos. E nós temos diversos exemplos, testemunhos de pessoas que recorreram à proteção de São José e jamais foram desamparadas. Imaginem Santa Teresa d'Ávila, uma grande doutora, santa da igreja. Ela dizia que São José era o mestre da vida interior. São José não é qualquer coisa. Então, essa visão espiritual de São José, eu quero deixar claro isso, que nós não pensemos essa paternidade como algo exterior a nós, porque a espiritualidade é aquilo que brota do mais íntimo de nós. Por que Santa Teresa diz que São José foi mestre de vida interior e não exterior? Porque é algo que começa dentro de nós. É uma transformação que começa dentro de nós até chegar no castelo exterior, como o Padre Guido disse. E aqui eu cito um testemunho, eu vou ler, que eu recordo de uma pessoa que é grande devota de São José, que me disse uma vez, e eu gostei muito do que essa pessoa falou, ela disse assim: o meu pai São José me dá tanto que me deixa constrangido. Me deu uma casa, uma faculdade, me deu direção espiritual, me deu terapia, fisioterapia, alimentação. Como eu me sinto amado e cuidado por ele. E pode parecer, talvez dizendo assim, uma coisa um pouco romantizada, como se São José fosse quem fizesse tudo. De certa maneira, não é tudo que ele faz, mas ele contribui em muito quando intercede por nós. E para nós oblatos é uma provocação também, porque nós rezamos para que São José sempre nos indique o caminho para onde a divina providência nos quer conduzir. E São José é quem indica esse caminho da providência e nos ajuda a enxergar a providência de Deus na nossa história. Podemos ir adiante? Mais um. Acabou? Não. Portanto, termino dizendo: ite ad Iosef. Ide a José. Sim, vamos a José e sem medo. E aí eu sintetizo dessa maneira: quanto mais de São José, mais da Virgem Maria. Quanto mais de Maria, mais de José. E quanto mais de ambos, mais de Jesus. Que afinal, Jesus é o centro e a razão de nós estarmos aqui, é o centro e a razão de toda e qualquer devoção. Obrigado. Gilson. Oi, Vanessa. Oi. Tudo bem? Melhor agora. Você falou aí quando você fez filosofia, né? O que te questionava era não só ouvir filosofia, mas fazer filosofia. E daí você falou teologia não só ouvir, mas fazer, né? E incorporar e ver-se como teólogo, não sei como é que seria, né? Eu olho para o Padre Mauro, talvez ele poderia responder isso para nós. Eu lembro uma vez o Carlos Gomes, quem conhece aqui o Carlos Gomes, a gente conversando um pouquinho, né, sobre isso, ele falou, ele deu um suspirado e falou assim: Gilson, como é difícil fazer ciência. A gente reproduz aquilo que está pronto. Lá no concílio, acho que é de Éfeso, quando o concílio começou, o tema, né, de discussão era Christotokos, né? E depois, então, eles saíram com a conclusão de Theotokos. Theotokos. Maria é mãe de Deus, partindo da ideia que das duas naturezas em Jesus. Acredito que seja difícil para nós entendermos São José. Eu não sei qual seria o termo de chamar Pai de Deus, não é? Mas nós temos essa dificuldade de chamar José de Pai de Deus, porque nós não temos definido, a igreja não definiu isso para nós como um dogma de fé. José, Pai de Deus. É uma boa pergunta, porque nós sabemos que o mistério da encarnação
Uma coisa é olhar estritamente para Nossa Senhora, outra coisa é olhar estritamente para São José, e outra coisa é enxergar os dois dentro deste mistério, né? De certo modo, eu acredito que não seria uma heresia, digamos assim, porque Jesus é Deus. Mas é claro que é importante conhecer o pano de fundo dos esclarecimentos, para que também não haja uma confusão, como se Deus fosse gerado através de José. Então eu penso que o risco dessa interpretação, e talvez seja um grande receio que as pessoas têm até mesmo dizer, não, antes de Pai de Deus, Pai de Jesus. Porque quando diz Pai, a gente se remete àquele que gerou. Então, pelo fato de São José não ter tido relação com Nossa Senhora, é difícil pensar nessa paternidade. Eu não escutei até hoje nenhum documento, não vi nada assim a respeito disso, não me arrisco também a falar isso. Agora, Pai de Jesus, nós podemos está mais do que comprovado, digamos assim. Se um dia a igreja também trazer este argumento, José, Pai de Deus, tem até uma ladainha na Bahia, né, Padre Mário? Que eles cantam São José, rogai por nós, Pai de Deus. E na Pucarana canta. Bahia, Pucarana canta o José, Pai de Deus. Sim. Então, o primeiro passo foi dizer que José foi pai de Jesus. Agora, o segundo passo, mais longe ainda, exatamente. tem tudo aquilo que você falou. Mas o cara Sim. canta. Bahia canta. É da Bahia. Minha humilde colaboração Abaixa só um pouquinho. já baixei. Não procede. Não é correto. Me gera heresia. Sim. Mas eu não sou, minha área não é sistemática, mas me cheira herética. Por quê? A Maria é declarada mãe de Deus por causa da união hipostática, por causa de que ela gera ser Jesus. Então aí nós vamos dar um passo atrás e vamos considerar que José não, conforme a tradição e a doutrina e o magistério nos ensina, José não colaborou de modo físico na geração do ser Jesus. Inclusive, quando eu ouço essa música, me coça a orelha. Eu me sinto muito incomodado. Eu nunca disse isso, é a primeira vez que eu estou falando. Né? Eu ouço muito em Apucarana, eu não falei nada até agora, porque não quero atrapalhar ninguém, mas isso me incomoda muito. Aí nós já vamos estar extrapolando. Por outro lado, o padre Tarcísio Stramari, sabendo que um teólogo brasileiro, Leonardo Boff, estudando São José, ressuscitou um teologúmeno que já existia. Teologúmeno é uma ideia teológica não estabelecida ainda, que falava da união hipostática em São José. E eu ouvi o Stramari, quando eu comecei lá em Roma, eu ouvi o Stramari muito incomodado com isso. Mas o Alberto Santiago, o padre Alberto Santiago, me informou que no final da vida o Stramari via isso de maneira diferente. Mas é a única coisa que eu sei até agora. Nunca mais ouvi nenhuma consideração a respeito. Então eu vou sempre insistir que José é o pai de Jesus, porque eu não vejo dificuldade nenhuma, e os motivos que eu já apresentei, eu acho que, espero que tenham sido claros. Mas dizer que pai de Deus, eu acho que nós estamos já falando alguma coisa que não está correta. Mas eu insisto, eu não sou. Tem um outro. Nessa relação de paternidade, que é o tema dessa tua palestra, será que é o exemplo de paternidade bem pessoal de São José para com o menino Jesus não seria um antídoto para esse momento que a gente vive hoje em dia da relação pai e filho, que está extremamente virtualizada e digitalizada, podemos dizer assim, causando esses problemas que a gente vê aí de hiperatividade e outras questões aí de relação de
crianças e adolescentes aí, será que enfatizar essa posição de bem pessoal, bem de toque físico, até dizendo assim, será que essa ternura de São José para com Jesus não seria bem mais indicada e se fosse mais propagada essa forma de relação pai-filho, não seria com certeza um remédio para isso também? Eu vejo justamente como um antídoto. Eu queria encontrar aqui, tem uma parte do texto que eu faço uma crítica à atualidade, né? Que eu trago aqui duas realidades, da diferença do pai, que se faz como um pai presente, que tem um tempo que nós chamamos um tempo de qualidade com o filho, e do pai que chega em casa, só quer saber do videogame, ou se comunica com o filho mais pelo WhatsApp do que pessoalmente, o que vai causando um distanciamento, né, entre pai e filho. Eu vejo como um antídoto mesmo, por isso que a minha pergunta inicial, né, por que não propor São José? Por que não propor como modelo diante de tanta carência de referência, eu diria. Nós vivemos um tempo que carece de referencialidade. São José, eu acredito que não é alguém ultrapassado. Nós temos muito a nos inspirar nos seus exemplos, nas suas virtudes. Eu poderia ter trazido aqui virtudes, ou o senhor futuramente pode trazer num congresso aqui, as virtudes que os pais poderiam se espelhar em São José. Eu vejo diversas virtudes e eu tomo assim para mim enquanto religioso, porque, de certo modo, nós também exercemos uma paternidade. O nosso cuidado pastoral precisa ser espelhado no exemplo de São José, mas esse mesmo exemplo vale para o pai de família, né, para diversas realidades, para os educadores também. Meditando nesse termo da ternura que você usou, né? Ele até falou a questão de ser o antídoto para o relacionamento dos pais e dos filhos. Essa ternura eu lembrei muito da imagem de São José, que hoje em dia está sendo muito difundida, de que é pai afetuoso, que é uma que tem o menino Jesus em cima de um tronquinho e ele se inclina, né? Essa ternura poderia ser vista como um inclinar-se para perceber o filho, né? Não só um inclinar-se para acolher, venha da maneira como você quiser, mas um inclinar-se para perceber, para enxergar. Eu tenho até uma amiga que ela trabalha com gestantes, né, recém-nascidos e tudo mais. Ela fala assim, os pais muitas vezes chegam desesperados no pediatra, querendo que o pediatra fale o que o seu filho tem. E eles se esquecem que quem observa a criança 24 horas por dia é os pais. Então ele deve observar quais são os momentos do dia em que ele chora, como é que está o sono dele. Então muitas coisas eles conseguiriam decifrar observando. E eles querem que venha algo de fora. E eu vejo que muitos pais também querem exemplos de fora de como eu devo tratar meu filho. Por exemplo, eu pego tal exemplo de tal família que é muito legal. Só que o temperamento do meu filho é diferente, o meu temperamento é diferente, a realidade da minha família é diferente. Então a gente poderia enxergar essa ternura como inclinar-se para querer conhecer, para observar, para decifrar aquele filho. Sim, com toda certeza. Foi trazido aqui muito o aspecto do acolhimento. Eu gostei da definição que o Padre Guido trouxe, que acolher é tomar o outro consigo para dentro de si. Só que isso é uma atitude que exige reconciliar-se com a própria história. E talvez aqui nós esbarramos num problema que o Carlos trouxe, porque nem todo pai ou mãe é reconciliado com a própria história. Aí o que acontece? O pai diz assim, mas eu tenho que resolver as minhas coisas, eu não tenho tempo para o meu filho. Ou o pai vai colocando outras prioridades e ao invés de inclinar-se para o filho, que deveria estar sob o cuidado dele, ele vai se inclinando para essas outras coisas, né? E aí, automaticamente, ele vai perdendo essa autoridade. Eu digo aqui no bom sentido de autoridade, que é aquela autoridade do pai que senta perto do filho, o filho não se sente afrontado com a presença do pai, ele se sente seguro, ele se sente à vontade, e ali ele consegue conversar com seu pai,
tem essa abertura também de abraçar, beijar o pai. Agora, quanto mais o pai está inclinado para outras coisas e menos para o filho, maior vai sendo esse distanciamento. E aí nós sabemos as consequências disso, o quanto faz a diferença quando nós temos um pai no acolhimento e na ternura, e quando nós não temos, né? Sì, esse ponto è molto interessante, molto importante, perché na pastoral nós encontramos pais que não são reconciliados com a própria história, que sofrem, que não pensam que não são amados, que não tiveram amor, não receberam amor. Então, que fazer para ajudar esses pais que traumatizados outra vez, porque um pai que diz: eu não posso amar a meu filho porque meus pais não me amaram a mim. E tudo isso, eu acho que como você disse, temos uma linha de pastoral de ajudar os pais com a fé, claro, com a fé, com São José, ainda com coisas práticas, não? Como se pode fazer para que esse amor entre nas famílias e tudo isso. Padre, atualmente eu vejo que, por conta de alguns conflitos, tem surgido uma questão mais apologética, digamos assim, na igreja. Tem a sua positividade nisso, tem, mas eu vejo que muitos estão pendendo para esse lado daquilo que nós chamamos do rigorismo. E então, por exemplo, nós às vezes fazemos pastoral como se, com a premissa, né, de que todas aquelas pessoas que nós estamos ali conversando já tiveram uma experiência com Cristo. Então, eu falo aqui com vocês, eu imagino que todos vocês rezam terço, eu imagino que vocês rezam em casa, eu tenho essa premissa. E aí quando eu vejo que não, ao invés de ter essa atitude querigmática, que eu vejo que ela é fundamental em qualquer época da história, nós precisamos na pastoral ser muito mais querigmáticos, porque assim, eu vejo na minha própria vida, na minha própria história enquanto jovem, participando de grupo de adolescentes, de jovens, que eu comecei a me desenvolver mais a partir do momento em que eu me percebi amado. E não quando me diziam assim: pode, isso aqui não pode. É um risco que nós corremos, né? De agir dessa maneira de certa maneira como inquisitores, porque nós não ajudamos as pessoas a crescerem. É diferente quando você mostra para a pessoa que ela é amada, que ela é acolhida, ainda que ela não enxergue isso. É diferente quando nós percebemos isso na nossa vida, porque o que acontece? A conversão, que nós costumamos dizer, que vai sendo dada conforme nós vamos nos aproximando da pessoa de Jesus Cristo, ela se torna muito mais natural. Então eu vou percebendo que essa atitude não me faz bem, que isso aqui está me prejudicando, e aí a pessoa vai crescendo, vai criando forças. Agora, se nós tomamos essa atitude enquanto acompanhantes de pessoas inquisitória, dizendo, a pessoa mal começa a falar e você começa a dizer assim: isso aí está errado. Ontem eu dizia na nossa conversa lá, partilhando com o pessoal da pastoral, o jovem começa a falar de um sentimento e você fala assim: você não pode sentir isso. E ele diz: mas como? Não tem como eu tirar isso de dentro de mim, né? Então, uma coisa que você sente, outra coisa que você vai fazer com o que você está sentindo. Então, a ternura ela vai se manifestando aí. Às vezes a pessoa vem com uma situação que é desagradável para qualquer ser humano, sim, mas aonde está a misericórdia de Deus? Essa atitude inicial, eu vejo que precisa ser daquele pai misericordioso, que primeiro ele abraça o filho, primeiro ele beija, acolhe, não fica perguntando tanto o que o filho fez. Depois o filho mesmo vai percebendo, reconhecendo aonde ele errou e vai caminhando por si mesmo e entendendo
o que as suas ações, as suas atitudes. Mateus, talvez um comentário que a tua fala me despertou, porque às vezes eu entendo que colocamos Pai da ternura, certo? Mas eu acredito que a palavra Pai personificada tem um certo limite, principalmente no mundo das relações educativas escolares. Sim. Imagina que tivéssemos só mães aqui, neste auditório. Ficaria meio estranho falar do Pai da ternura, certo? Como dizendo para essas mães que olhassem para esses pais que têm ou não têm, e que às vezes precisariam ou não precisariam ter. Mas eu vejo que o que você me fez pensar, em termos, digamos assim, mais pedagógicos, é que quando você traz a espiritualidade, eu vejo que a gente transgride as fronteiras da teologia católica. Que é muito bonito quando outras tradições religiosas citam e reconhecem Jesus como um profeta, uma pessoa de bem, e nós também podemos fazer essa experiência, principalmente no espaço rural. Então, quando eu escutava, eu percebia que a gente poderia, às vezes, comunicar essa ternura como uma ternura na família. Eu vejo que ali a gente amplia ainda essas fronteiras. Não estou dizendo que a gente não deve continuar cultivando a ideia do Pai da ternura. Eu entendo isso situado. Mas eu vejo que no âmbito comunicativo, eu vejo que você trouxe para mim, pelo menos, uma luz importante de como podemos trabalhar a pessoa de José na experiência da ternura na família. Então eu posso ser uma mãe, certo? Que olha para José e me inspira uma ternura na família. Acho que só um comentário que a sua palestra despertou em mim. Obrigado. E é interessante porque, josefologicamente falando, nós estudamos aqui estritamente a pessoa de São José, mas nós sabemos que São José não está separado de Nossa Senhora, né? Então essa ternura, ela vai sendo tecida por Deus na vida de José, mas também, certamente, com Maria, ele aprendeu a viver essa ternura. Então nós podemos, entre linhas, ver também a figura materna aqui, né? Obrigado. Muito bem. Obrigado, Frei Mateus. E aqui está o seu certificadinho de colaboração Obrigado. no nosso congresso. Esperamos que no próximo congresso ele e outros jovens estudantes de teologia, ou educadores, ou pais, mães, possam também colaborar de modo assim tão vivaz.